Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história de fé. Que a paz e a presença de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família neste momento. Antes de começar, quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está ouvindo esta narrativa. Que esta história não seja apenas palavras, mas que seja um canal do Teu Espírito Santo para trazer força, consolo, esperança e fé. Onde houver ansiedade, que venha paz. Onde houver medo, que venha coragem. Onde houver tristeza, que venha alegria. Em nome de Jesus. Amém. André era um jovem de pouco mais de 30 anos, morador de uma grande cidade. Era o tipo de cidade onde o barulho nunca cessava. Buzinas de carros, sirenes que cortavam a noite, prédios altos iluminados até de madrugada. Mas apesar da agitação, André sentia que o mundo à sua volta estava cada vez mais vazio. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia, ocupando um cargo que exigia muito dele. O salário era razoável, permitia pagar as contas e até ter alguns confortos, mas o preço era alto. Noites mal dormidas, estresse, falta de tempo para a família e, principalmente, um coração sobrecarregado. Nos últimos meses, André começou a sentir uma inquietação diferente. Não era apenas cansaço físico, era algo mais profundo. As notícias que chegavam todos os dias pela televisão e pelo celular só pioravam sua angústia. Havia guerras acontecendo em diversas partes do mundo, doenças que assustavam multidões, crises econômicas, desemprego, violência e corrupção em todos os níveis. Ele lia sobre catástrofes naturais, enchentes, incêndios, terremotos. Cada manchete parecia mais desesperadora que a anterior. André se perguntava: será que ainda existe esperança neste mundo? No fundo, ele sabia que já havia sentido algo diferente no passado. Na infância, sua mãe costumava levá-lo à igreja. Lembrava-se das histórias bíblicas contadas com tanto amor. Lembrava-se dos hinos cantados com lágrimas nos olhos. E lembrava-se da fé simples, que parecia mover montanhas. Mas agora, adulto, aquilo parecia tão distante. Ele não havia abandonado totalmente a fé, mas não a cultivava mais como antes. Sua Bíblia estava guardada em uma prateleira, coberta de poeira. Suas orações haviam se tornado raras, quase inexistentes. E assim, dia após dia, André sentia-se mais perdido. Certa noite, depois de um dia especialmente difícil no trabalho, André saiu para caminhar. O céu estava nublado, o vento soprava frio e as ruas estavam quase desertas. Cada passo ecoava no silêncio da madrugada. O peso no coração era tanto que de repente ele parou no meio da calçada, levantou os olhos para o céu e sussurrou: Senhor, onde o Senhor está em meio a tudo isso? O que está acontecendo com o mundo? E o que está acontecendo comigo? Foram palavras simples, mas carregadas de sinceridade. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Não houve trovões nem vozes do céu, mas dentro do coração de André nasceu uma pequena fagulha de paz. Algo tão discreto que quase poderia passar despercebido, mas suficiente para fazê-lo respirar fundo e continuar andando. Nos dias seguintes, André começou a lembrar-se das palavras de sua mãe: quando tudo parecer perdido, dobre os joelhos e fale com Deus. No início, parecia estranho. Fazia tanto tempo que ele não orava de verdade. As palavras não saíam com facilidade, mas ele persistiu. A cada manhã, antes de ligar o celular,
Ajoelhava-se ao lado da cama e falava com Deus, mesmo que fosse por apenas alguns minutos. E pouco a pouco, algo dentro dele começou a mudar. Não que os problemas tivessem desaparecido, as notícias ainda eram as mesmas, a pressão no trabalho continuava, as incertezas do mundo não haviam acabado. Mas agora, André estava reencontrando um refúgio na presença de Deus. Começou a perceber que a oração não mudava apenas as circunstâncias, mas principalmente o coração de quem ora. E foi assim que, num processo lento, ele voltou a sentir esperança. Certo dia, no metrô, André teve uma experiência marcante. O vagão estava lotado, pessoas apressadas com rostos cansados. Em meio à multidão, ele percebeu uma mulher chorando em silêncio. Algo dentro dele o impulsionou a se aproximar. "Você está bem?" perguntou com delicadeza. A mulher respondeu entre soluços que havia perdido o emprego e não sabia como sustentaria os filhos. O coração de André se compadeceu. Ele não tinha como resolver todos os problemas dela, mas lembrou-se da paz que estava recebendo através de suas próprias orações. Então, com coragem, perguntou: "Posso orar por você?" Surpresa, a mulher aceitou. E ali mesmo, no meio do metrô lotado, André orou. As pessoas ao redor olharam curiosas. Algumas franziram a testa, outras sorriram discretamente. Quando terminou, a mulher agradeceu com lágrimas nos olhos, dizendo que pela primeira vez em dias sentia esperança. Aquele momento marcou André. Ele entendeu que Deus ainda agia no mundo, não apenas através de grandes milagres, mas também através de pequenos gestos de fé. Descobriu que a verdadeira esperança não vem das circunstâncias, mas de confiar em um Deus que nunca abandona. Mas a caminhada de André não foi feita apenas de momentos de paz. Houve dias em que a angústia voltou, em que a ansiedade tentou dominá-lo, em que o peso do mundo parecia insuportável. Nessas horas, ele aprendeu a dobrar novamente os joelhos e derramar seu coração diante de Deus. Aprendeu que a oração não é um monólogo vazio, mas um diálogo com aquele que o criou. Aprendeu que mesmo quando não há respostas imediatas, a presença de Deus é suficiente para sustentar. E assim, a cada dia, André se aproximava mais do Senhor. Voltou a ler a Bíblia, redescobriu passagens que falavam diretamente ao seu coração, reencontrou a alegria em cantar louvores e começou a compartilhar sua fé com outras pessoas. Descobriu que a esperança não era apenas para ele, mas para todos os que estão dispostos a abrir o coração para Deus. O tempo passou e André foi percebendo mudanças sutis em sua vida. Não eram transformações instantâneas ou milagres espetaculares, mas uma nova forma de enxergar o mundo. A cada manhã, quando abria os olhos, já não era o peso do medo que o dominava, mas a confiança em Deus. Ele começou a notar que até nas pequenas coisas o Senhor estava presente. No sorriso de uma criança, no abraço de um amigo, no sol que surgia depois de dias chuvosos, no alimento que não faltava em sua mesa. Certo domingo, ele decidiu visitar uma praça onde famílias costumavam se reunir. Sentou-se em um banco, observando as pessoas caminhando, crianças brincando, casais conversando. Enquanto olhava, uma cena chamou sua atenção. Um homem em situação de rua se aproximava das pessoas pedindo ajuda, mas muitos desviavam o olhar. André sentiu um incômodo no coração. Lembrou-se da oração que havia feito pedindo a Deus que lhe mostrasse como ser luz em meio ao caos. Levantou-se, foi até o homem e perguntou seu nome. "Me chamo Jonas", respondeu com voz fraca. André ofereceu-lhe algo para comer e sentou-se ao lado dele, ouvindo sua história. Descobriu que Jonas havia perdido tudo: família, emprego, dignidade. Mas naquele momento o que mais precisava não era apenas de comida, mas de alguém que se importasse. André então disse: "Posso orar por você?"
E ali no meio da praça, enquanto muitos passavam apressados, ele orou por Jonas. Quando terminou, os olhos do homem brilhavam e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Obrigado. Você não sabe como isso significa para mim, disse Jonas. André voltou para casa com o coração cheio de gratidão. Percebeu que quando abrimos espaço para Deus, Ele nos usa para levar esperança mesmo nos lugares mais improváveis. Mas a vida não deixou de apresentar desafios. Em seu trabalho, André enfrentava pressões cada vez maiores. Havia metas difíceis de alcançar, cobranças injustas e momentos em que parecia que tudo estava prestes a desmoronar. A ansiedade voltou com força em alguns dias, tirando-lhe o sono e a paz. Numa dessas noites, deitado na cama sem conseguir dormir, ele começou a chorar. Senhor, eu não aguento mais, estou cansado, estou fraco, não sei o que fazer. Foi nesse instante que lembrou de uma passagem da Bíblia. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele repetiu essas palavras várias vezes, até que pouco a pouco a paz voltou a inundar seu coração. Entendeu que não precisava carregar o peso sozinho. Podia entregar seus fardos ao Senhor. Na manhã seguinte foi trabalhar com um espírito diferente. Os problemas estavam lá, mas agora ele tinha certeza de que não estava sozinho. Com o tempo, André começou a compartilhar mais de sua fé no ambiente de trabalho. Não fazia discursos longos, mas demonstrava através de atitudes. Tratava as pessoas com respeito, mostrava paciência mesmo quando era provocado, oferecia ajuda a colegas sobrecarregados, e isso não passou despercebido. Um dia, uma colega chamada Marina se aproximou e disse: André, eu não sei o que você tem, mas parece que você carrega uma paz que ninguém mais aqui tem. Como você consegue? Ele sorriu e respondeu: Não sou eu, é Deus. Tenho aprendido a entregar a Ele tudo o que não posso controlar. Aquela conversa abriu portas para que André compartilhasse mais de sua fé. E com o tempo outras pessoas também se aproximaram em busca de conselhos e orações. Mas André sabia que a vida não seria apenas vitórias. Houve um momento em que sua própria família enfrentou uma grande crise. Seu pai adoeceu gravemente e os médicos não davam muitas esperanças. Foi um tempo de dor, lágrimas e noites de vigília em oração. André sentiu o peso do medo novamente, mas dessa vez não se deixou abalar completamente. Reuniu sua família, oraram juntos, choraram juntos e confiaram no Senhor. O processo foi longo e difícil, mas aos poucos o pai de André começou a recuperar. E mesmo que não tivesse acontecido, ele sabia que Deus continuaria sendo fiel. A fé da família se fortaleceu como nunca antes. Esse período ensinou a André que a fé verdadeira não é acreditar que nunca teremos problemas, mas confiar que Deus estará conosco em meio a eles. Entendeu que o mundo continuará cheio de guerras, crises e injustiças, mas que existe uma esperança maior, um reino que não pode ser abalado. Passou a olhar para as notícias do mundo com outro olhar. Antes, tudo lhe causava desespero. Agora servia de lembrete de que Jesus prometeu voltar e restaurar todas as coisas. Ele começou a viver com expectativa pela eternidade, sem deixar de cumprir sua missão no presente. Com o tempo, André decidiu iniciar um pequeno grupo de oração em sua casa. Convidou vizinhos, amigos e colegas de trabalho. No começo eram poucos, mas logo o grupo cresceu. Pessoas que estavam aflitas encontraram consolo. Aqueles que estavam em dúvida encontraram respostas. E os que estavam desanimados encontraram força. André percebeu que não precisava ser pastor ou líder de igreja para ser usado por Deus. Bastava estar disposto a obedecer e compartilhar aquilo que havia recebido. E assim, o jovem que antes estava perdido em meio ao caos do mundo tornou-se um farol de esperança. Não porque tivesse todas as respostas, mas porque aprendeu a confiar naquele que é a resposta para todas as perguntas. Sua vida se tornou testemunho de que Deus continua agindo, mesmo em tempos de crise. Hoje, ao olhar para trás, André reconhece que não foi a sua força que o sustentou, mas a graça de Deus. Ele continua vivendo em um mundo cheio de problemas, mas agora tem a certeza de que não caminha sozinho. E a mensagem que ele deixa é esta: não importa o quão escuro o mundo pareça, há uma luz que nunca se apaga, e essa luz é Cristo. Se você ouviu essa história até aqui,
saiba que também pode experimentar essa mesma paz. Não importa o tamanho da sua ansiedade, do seu medo ou da sua dor, Deus está pronto para ouvir sua oração e renovar sua esperança. Entregue-se a Ele. Confie, e você vai ver que mesmo em meio às tempestades, é possível caminhar com fé. Se essa história falou ao seu coração, inscreva-se neste canal. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. Que o Senhor abençoe grandemente você e toda a sua família. Amém.